Marcos, capítulo 7. Marcos 7. Como eu sei que tem pessoas que irão viajar ainda hoje, vou tentar ser o mais rápido possível. Tentar, né, irmãos? Que às vezes... Marcos 7:31. Todo mundo está me ouvindo bem aí, amém? Glória a Deus, aleluia. Depois muda esse fundo musical, senão eu vou dormir aqui. Não, esse fundo está parecendo, esse fundo que eles arrumaram, desculpa, eu sei que vocês não têm nada a ver com isso. Você já foi massagista, esse massagista que põe um negocinho? É essa música aí. Aí vem pastor de fora, eles não estão aí, não vão vir. Vem pastor de fora, fica a banda inteira. E eles põem música de massagem para a pessoa dormir aí. Põe um trem mais forte aí, um leão rugindo aí, alguma coisa, pelo amor de Deus. Olha aí o que diz a palavra, versículo 31 do capítulo 7. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, rogando-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá. Repita comigo bem forte: Efatá. Diga mais uma vez bem forte: Efatá. Sabe o que significa Efatá? Abre-te, aleluia. Eu não sei o que Deus vai abrir hoje, mas Ele vai abrir, aleluia. Oh Espírito de Deus, Efatá, abre-te. E logo, e o quê? Olha para alguém e fala: logo vai abrir, logo vai abrir, logo vai abrir, logo vai abrir. Vou dizer de novo: logo vai abrir, aleluia. Vai abrir o quê? Teus olhos espirituais, tua empresa, teu negócio, teu filho, tua mente, teu coração. Deus vai abrir, aleluia. E quando vai abrir? Fala para esse pouco, tu ela logo. Eita. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da sua língua se desfez, e falava mais ou menos. E falava o quê? O que Jesus faz não é mais ou menos não, irmão. O que Jesus faz, ele não precisa de fonoaudiólogo, tratamento, não. Quando Jesus toca, irmãos, você já vai embora para casa com o negócio resolvido. Porque Ele é o rei, Ele disse, Ele com as mãos dele fez a tua boca, fez as suas cordas vocais, foi Ele, aleluia. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz o quê? Então o que Jesus faz? Tudo que Ele faz é o bem, aleluia. Tudo faz bem. Repita comigo: tudo faz bem. Bem forte, diga: tudo faz bem. Diga assim: faz ouvir os surdos e falar os mudos. Diga graças a Deus, aleluia, glória ao nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir para Jesus falar com a gente. Quem quer ouvir a voz de Deus, dá glória a Deus aí. Senhor, fala conosco, queremos ouvir a tua voz. Toda surdez espiritual, todo espírito contrário, toda fortaleza espiritual que possa travar esta mente, possa travar o entendimento, quebra agora pelo poder que é no sangue de Jesus, pelo poder que é no nome de Jesus. Toda distração, toda opressão, sai dessa mente agora. Abre os nossos ouvidos, Efatá, abre-se o que está fechado, em nome de Jesus. E aquele crê, diga: eu creio. Diga glória a Deus, aleluia.
Essa região da Cirofenícia, Jesus está aqui em Tiro de Sidom, num lugar chamado Decápolis, que era um lugar onde tinha 10 cidades, e era um lugar onde o povo era extremamente pagão, idólatra. Mas por incrível que pareça, esse povo era um povo próspero, era um povo que tinha prosperidade financeira, tinha dinheiro. Então esse povo era um povo que tinha os seus deuses, as suas adorações, adoravam vários deuses, adoravam Baal, adoravam a Diana, deusa do sexo, que faziam orgias. Então era um povo extremamente contra o Deus de Israel. Vocês devem se lembrar de que Jesus entra num barco, põe uma almofada e fala assim para os seus discípulos: toca, vamos ali para Gadara. Gadara faz parte dessas 10 cidades em Decápolis, na Cirofenícia. E Jesus fala: vamos para lá. E no meio do caminho se levanta uma grande tempestade. Os discípulos, sem saber o que fazer, gritaram com Jesus. Gritaram para quem? Fala assim: gritaram com Jesus. Qual que é o nome da campanha? Irmão, se tiver com medo, grita para Jesus. Não tem problema ter medo, não. Não tem problema ter dúvida, não tem problema. Tem época que você vai ter medo, tem época que você vai ter dúvida. Mesmo você olhando para Jesus, mesmo Jesus estando dentro do barco, tudo é um processo. Jesus, ele vai dar uma chacoalhada no ser, mas ele não desiste de você. Os discípulos tinham problema de fé, mas Jesus não desistiu de nenhum deles. Só um que sozinho se perdeu, mas até o último instante Jesus chamou Judas de amigo. Então eles, no meio de uma grande tempestade, eles gritam para o mestre e dizem: mestre, o Senhor não está vendo que nós vamos morrer, vamos perecer? O Senhor não se preocupa com a minha empresa, o Senhor não se preocupa com o meu dinheiro, o Senhor não está vendo meu filho, a minha filha, o Senhor não se preocupa. E Jesus dormindo. Aí daqui a pouco ele acorda e fala: vento, aquieta-te, cala-te. E na hora, os discípulos olharam um para o outro e falaram: quem é esse? Quem é esse que dá ordem e o vento obedece, que dá ordem e o mar se acalma? Ei, se você pensa que Jesus falou baixo, porque a Bíblia diz que Jesus expulsou o vento, expulsou o mar. Havia um demônio que estava trabalhando na natureza para impedir a viagem. Tem demônio querendo impedir a tua viagem, mas Jesus, ele deu uma palavra profética. Antes de sair, ele saiu e disse: olha, nós vamos atravessar até Gadara e iremos até o outro lado. Está escrito. Então quando Jesus disse: iremos para o outro lado, ele só esqueceu de falar para os discípulos: não sei como vai ser essa viagem. Irmãos, se Jesus explicasse para nós o processo que nós iríamos passar para crescer em fé, nós nem começava. Por isso ele só fala assim: olha para lá, você vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Deus vai te encher, Deus vai te usar, você será cheia. E aí você olha para a tua vida, só vê tempestade, o teu marido lutando, a tua esposa impedindo, guerras, dissensões, problemas. Você lê a Bíblia e não entende. Você fala: mas como que Deus vai me usar? Calma, porque tem um processo. Deus está trabalhando. Jesus, ele chega em Gadara, repreende aquele demônio que está naquele homem, naquela legião de demônios. E aquele homem que andava pelado, endemoniado, morava no cemitério. A cidade viu ele limpo, arrumado. Só que Jesus, ele deu um pequeno prejuízo. Mas cerca de 3.000 porcos morreram, porque um homem tinha tanto demônio. Quando saiu dos demônios, entrou nos porcos, e os porcos se suicidaram, se precipitaram no mar e morreram. Então aquele povo ligado ao dinheiro disse: nós não queremos esse Jesus, não, manda embora. Jesus foi embora. Mas aí agora é interessante que Jesus volta para esse lugar.
E quando ele volta, tem uma mulher que vem atrás dele. Ele está voltando. Aí tem uma mulher que já vai atrás dele e vai gritando, vai falando com ele: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, olha para mim. Jesus, me ajude. E a Bíblia fala: em momento algum Jesus olha para a mulher, mas a mulher grita. A mulher faz o quê? Aí um discípulo olha para o outro, Caiame, e fala assim: olha, vamos mandar, Caiame, manda essa mulher calar a boca. Nos obreiros da igreja: olha, aquela mulher está gritando lá, manda ela calar a boca. Aí os obreiros de Jesus, né? Os colaboradores de Jesus, crente para valer, vamos dar um murro nela para ver se ela cala a boca. Ela está atrapalhando. Aí Jesus falou: deixa. E ela foi gritando. Os discípulos falaram: mas meu Deus do céu, o senhor não vai fazer nada? Falou: ah. Aí ela consegue falar com Jesus. Quando ela fala com Jesus, ela pede: Senhor, me socorre. Eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por causa da minha filha. Ela está em casa endemoniada, me ajuda. Jesus olha para ela e diz assim: olha, você acha certo eu tirar o pão da mesa dos filhos e deitar para os cachorrinhos? Jogou a mulher para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Jesus humilhou essa mulher, sim ou não? Não escutei, humilhou ou não humilhou? Vocês não entenderam, vou de novo. Jesus pega e fala para ela assim: não é justo eu tirar o pão da mesa dos filhos e deitar para os cachorrinhos. Jesus humilhou ou não humilhou essa mulher? Sim ou não? Vocês estão com dúvida ainda, as mulheres? Diga sim. Essa pastorzada aí que só levanta. Salvação é assim: você não é digno, você não pode, você não tem, você não é, você é impura, não é para você. Mas ela disse: eu entendo que não é para mim. Eu não quero pão não, eu quero só um farelinho, já serve. Isso é graça. Sabe o que é graça? Hoje nas igrejas não tem mais graça. Sabe por quê? Tem mérito. As pessoas, elas pensam que elas merecem. Você não merece, eu não mereço. Eu entendo que eu não mereço, mas eu creio. Se soltar um farelinho para mim já está bom. Só um farelo está bom. Jesus olhou e falou: a tua fé foi grande, mulher. Vai para a tua casa, porque a tua filha já está liberta. Aleluia. Pastor, eu não estou entendendo. Evangelho é isso. Evangelho quebra você, humilha você. Vou falar, segura na cadeira para não cair agora. Humilha você e eleva ele. Irmãos, nós temos que entender muito claro que ninguém merece nada aqui. É a misericórdia do Senhor, é o amor, é a graça. A graça é o favor imerecido. Essa mulher não conhecia a Torá, não conhecia a lei, mas ela conheceu a graça. Ela falou: eu não mereço, Senhor. Eu sei que eu não mereço pão, nem quero pão. Que mulher sábia. Ela falou: Senhor, um farelo já resolve. Jesus olhou para os discípulos e falou: não encontrei fé em lugar nenhum desses meninos aqui, mas essa moça, hoje ela vai embora para casa com o milagre dela. Eu quero profetizar para alguém que entendeu o que eu estou falando aqui. Se você se humilhar debaixo da mão potente do Senhor, a seu tempo Deus te exaltará. Aquela mulher podia ir embora xingando Jesus, ela podia ir embora brava. Por quê? Porque foi humilhada. Mas ao contrário, ela foi humilde. Ela falou: o Senhor está certo, eu não mereço, eu sou orgulhosa, eu não mereço, eu não conheço esse Deus, mas se tu quiseres, pode fazer um milagre, só um farelinho. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar: depois que Jesus morre na cruz, ressuscita, não tem mais farelo não, agora é pão. Agora você é filho, agora você é filha. Antes nós, gentílicos, nós não éramos filhos, então para nós era farelo, mas agora tem pão na mesa para você. Coisa linda. E Jesus então, ele entra, liberta essa família e ele continua. E aí agora esse mesmo povo que antes mandou embora Jesus está pedindo milagre para Jesus. Sabe por que essa mulher foi pedir milagre para Jesus?
Porque quando Jesus foi embora de Decápolis, quando Jesus foi embora de Gadara, tinha um endemoniado que morava no cemitério, que não tinha roupa, que era uma pessoa totalmente descontrolada emocionalmente, uma pessoa desequilibrada, esquizofrênica, louca. Essa pessoa não foi embora com Jesus, ela ficou vestidinha e ficou pregando Jesus naquela região. Pregou para os pais, pregou para a família. Aí as pessoas falavam: mas qual é a teologia? É calvinista, é arminiana, é o que é? Não, a minha teologia não é essa não, minha teologia é minha vida. Alguém me lembra morando no cemitério? Alguém se lembra que alguns homens colocavam corrente nas minhas mãos e eu arrebentava as correntes? Alguém lembra que eu pensei em pular do prédio e me suicidar, mas Jesus me segurou? Alguém se lembra que eu era arrogante, bêbado, que eu vivia numa festa 3 dias seguidos, usava todo tipo de droga, mentia, prostituía, era um homem, uma mulher sem valor? Eu era, mas Ele me santificou, Ele me purificou. A minha teologia é o poder de Jesus, é o poder da palavra. Ramassu Cantamanaia. Tem algum crente que chegou na casa para aplaudir Jesus? Oh, aleluia, 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 aleluia. Recebe o poder do Espírito na sua vida. Quantas vezes você fica: o que eu vou pregar? O que eu vou discutir? Sai fora da discussão religiosa e entra no testemunho. Não tem como alguém discutir, porque você vai falar: eu era assim, filho, olha a foto aqui. Aí você pega aquela foto sua assim: eu era um homem torto, tudo torto, mas Jesus me libertou. Eu era caído, mas Ele me levantou. Eu era desequilibrada, mas Ele me equilibrou. Eu era quebrado, mas Ele me consertou. Aleluia. Oh, como Jesus é maravilhoso. Jesus não pega coisa boa para arrumar, ele pega coisa ruim. Ele pegou você caído e levantou. Ele pegou você pobre, falido, quebrado. Talvez hoje você está com alguns probleminhas financeiros aí, mas tem uma boa notícia para te dar. Se você tem problema financeiro, com o dinheiro você resolve. Você não tem problema. Você está com quem está com saúde? Dá glória a Deus aí. Quem pode levantar o braço? Dá glória a Deus aí. Eita! Semana passada, não sei se alguém que é da política aqui, ó, de Rio das Pedras, morreu o irmão do prefeito de Rio das Pedras, o Silas. O Silas, ele teve o mesmo tipo de câncer que o Covas. O filho, como que era o nome do filho eu estou com o Mário Covas na cabeça. Você me ajudou, filho. É o Bruno Covas, mesmo tipo. E ele foi diagnosticado, tratado, casou com uma mulher extremamente rica, de família que tem usina, milhões. Ele gastou com tratamento, mas foi enterrado. 40 e poucos anos de idade. Você está achando que você tem problema, né? Não. Você não tem problema não, rapaz. Você está passando por uma luta. E você vai vencer essa luta. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Então, continuando na história aqui, porque eu amo a palavra. Quem está entendendo que você não precisa nem conhecer muito, é melhor do que falar de teologia, de Bíblia, olha, eu não conheço direito os textos. Fala na tua vida, fala o que Jesus fez. Você vai ver quantas almas se converterão e o nome do Senhor será glorificado. Aí você apela, a pessoa começa a perguntar muito, você fala: quer saber? Vai lá para a igreja que lá você vai escutar mais. Quer saber? Vai lá. Irmãos, eu tenho uma notícia boa para te dar. Quando Jesus volta para Decápolis, agora nessa região, esse homem que não conhecia Malemar Torá, um louco, uma pessoa totalmente sem crédito, irmãos, pregou Jesus na região inteira. A mulher ouviu e sabia que Jesus estava passando, Sirofinícia, falou: quer saber? Eu vou lá porque o demônio não vai deitar mais na minha casa. A partir de hoje o demônio sai da minha casa. Ela ouviu quem pregar para ela? Um ex-endemoniado.
Por que você acha que ela tinha tanta... Ai meu Deus, segura na cadeira para não cair. Talvez você nunca ouviu isso. Sabe por que essa mulher Sirofenícia tinha tanta convicção que a filha dela ia ser curada e liberta dos demônios? Sabe por quê? Porque ela ouviu um homem endemoniado, possesso de demônio, dizendo para ela: um dia eu tinha tanto demônio que quando saiu de mim matou 3.000 porcos. E se Jesus passar por aqui, pode correr atrás dele, porque ele vai sarar tua filha, ele vai curar você. Sabe por que essa mulher não desistiu? Sabe por que ela foi humilhada e não parou? Porque ela acreditou em quem? Antes de acreditar em Jesus, sabe em quem ela acreditou? Num louco. Era louco. Hoje você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Era caída, agora está de pé. Levanta essa mão direita, eu vou profetizar. Se tem alguém caído hoje aqui, Deus te levanta. Aleluia. Rabassuri. Tem alguém para dar um grito de vitória aí? Oh, glória, glória, aleluia. Oh, aleluia. A vitória é nossa, irmãos. Cutuca essa pessoa bonita do teu lado, diga: a vitória é nossa. Mas cutuca forte, diga: a vitória é nossa. Tá mole, rapaz. A vitória é nossa. Mas quem está falando para você? É um pastor atrapalhado lá do Godoal, está dizendo, irmãos, eu não posso. Olha só como que o negócio é violento. Às vezes eu oro por você, você fica envergonhado, porque às vezes você manifesta com uma legião de demônio aqui. E o diabo fala: não vai mais para o pastor orar, não. Fica escondida, longe. Sabe por quê? Porque ele sabe que se um dia você entender que o próprio diabo vai ser um instrumento de salvação, você vai chegar para alguém que está oprimido, não dorme, não tem paz, está com vontade de suicídio, e você vai olhar para ela e falar: eu também fui assim, eu era endemoniada, mas Jesus me libertou. Eu não posso falar isso porque eu nunca fui, irmãos, mas você, se foi um dia, não fica triste não, pelo contrário, fala: há um Deus que liberta, há um Deus poderoso. Minha filha, meu filho, se alegra, porque você vai arrancar muitas pessoas do inferno. Eu bebia, pastor, eu bebia. O irmão Ayrton, acho que ele não está aí, mas ele bebia 1 litro de cachaça por dia. É pouco ou muito? E 1 galão de final de semana. Mas no dia que ele decidiu se batizar, sabe o que falaram para ele? Você é louco, você é um bêbado, você não pode fazer isso. Ele falou: vamos batizar. Ele se batizou. Uns 20 anos já. Nunca mais pôs uma gota de álcool na boca. E como que pode? Ele se aposentou como contador. Mais de 35 anos como um contador. E no dia anterior, em 1 hora e meia, ele bebia 1 litro de pinga. E no outro dia ele acordava normal, ia lá, trabalhava. E na época dele era tudo feito na mão, meu Deus do céu. E ele falou: não tremia, rapaz. Eu não sei quem bebia aquela cachaça. Na época eu não entendia, mas hoje eu sei que tinha um demônio. E quando eu batizei nas águas, eu acreditei que aquele velho homem estava morrendo. Aquele demônio, aquele Zé Pilintra saiu da minha vida. E nunca mais eu botei cachaça na minha boca. Então quando ele fala para alguém que bebe e fala assim: olha, existe um Jesus que liberta da bebida, é diferente de eu falar que nunca bebi. Ele falar que bebeu muito, e falar: há um Deus que fez o que fez comigo e fará com você também. Você que bebe, tem esperança para você. Você que está preso, a esperança é para você. Por que essa mulher tinha tanta convicção que a filha dela ia ser liberta dos demônios? Porque um ex-endemoniado falou com ela: eu conheci alguém. Você ouviu falar de um rapaz que morava aí no cemitério? Era eu. Você morava? Pelado. Amarravam eu com corrente, eu arrebentava a corrente. Todo mundo tinha medo de mim. Mas hoje, tá vendo? Estou bem arrumadinho, gravata, terno arrumadinho, bonitinho. Eu ia com ele, ser discípulo dele lá, mas ele falou: fica aqui, conta para essas pessoas que eu fiz para você.
quantas aulas de teologia esse rapaz teve com Jesus? Nenhuma. Só o testemunho dele mudou milhares de pessoas. Você está pensando que você tem que fazer muita coisa, está preocupado, tem que fazer um curso de teologia. Eu não sei porque Deus está falando isso. Não se preocupe com isso. Se preocupe em falar o que Deus está fazendo na tua vida. Existem pessoas que estão gritando por desespero e precisam ouvir de você. Ei, eu era uma pessoa que tinha uma consciência. Por 70 anos eu pensei de um jeito, mas um dia Jesus mudou a minha mente, e vai mudar a tua também, aleluia. Então o seu testemunho tem poder. Oh, querido, se você puder fazer isso por gentileza, fala assim para essa pessoa linda, fala: o seu testemunho tem poder. E o diabo, sabe o que ele faz? Faz você ficar com timidez e contar o que Jesus fez na tua vida, que parece que é muito sujo, parece que é muito ruim. Não. Aquele homem contava mesmo, falava: eu vivia pelado, eu batia nas pessoas, eu quebrava as correntes, eu morava no cemitério. Mas quando Jesus chegou na praia, eu não sei o que aconteceu, eu já estava de joelho. Não era nem eu falando, eram os demônios falando. E falando: o que o senhor veio fazer antes do tempo aqui? Quando eu vi os demônios, eu estava perguntando para ele: podemos ir para os porcos? Na hora saíram. Eita. O demônio vai sair do teu filho, vai sair da tua casa, vai sair da tua família, vai sair da tua empresa, vai sair dos teus negócios. É hoje o dia da vitória. Você vai dizer: saia em nome de Jesus, e vai sair. Dá glória para Jesus aí. Aleluia. Tem um varoa. Ei, varão, varoa, Deus está aqui. Deus está aqui. Canta, Caio. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, diga: Deus, Ele está aqui, aleluia. E Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E Deus está aqui, e aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Até quando eu estava preparando essa mensagem, existia uma entidade que era muito venerada naquele lugar, chamada Asclépio. Asclépio, acho que o senhor deve conhecer. Asclépio. Essa entidade é uma entidade grega, que as pessoas veneravam ela como se aquela entidade ela tivesse como se ela fosse um médico. Então elas faziam consultas com essa entidade, e eles adoravam como se fosse o Deus da medicina, o povo. E aí vem Jesus, pega uma pessoa endemoniada, pega uma pessoa surda e muda, para curar e libertar ela. Olha só, para nós darmos o grito da vitória. Vocês aguentam mais 5 minutos, amém? Olha o versículo de número 32 do capítulo 7. Olha o que está escrito aí. E trouxeram-lhe um surdo. Irmãos, pessoas pegaram um surdo, e aquele homem que tinha dificuldades em falar, um gago, um mudo, pegaram ele para levar até Jesus. Uma pergunta que eu quero fazer para você: teus amigos se aproximam mais de Deus ou mais do diabo? Teus amigos se aproximam mais de Deus ou mais do mundo? A pergunta que não quer falar: estão levando você para Jesus ou para onde que estão querendo te levar? Eu não sei. Mas se os teus amigos não estão te levando para perto de Jesus, não são teus amigos, são teus inimigos.
Sabe por quê? Eu seguro na cadeia para não cair agora, porque eu vou pregar o Evangelho. A Bíblia diz assim: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quer ser inimigo de Deus? Anda com pessoas mundanas. Quer ser amigo de Deus? Anda com gente que te leva para Jesus. Não estou dizendo que você não pode ir lá. Vai lá e prega, vai lá e anuncia, vai lá e faz sua parte, vai lá e mostra o Deus que você tem, vai lá e faz a diferença, vai lá e chega lá e os demônios cairão por terra. Vai lá e pega o surdo e o mudo, traz aqui, eles vão ouvir falar, e o nome do Senhor será glorificado. E trouxeram o surdo que falava dificilmente, e rogando para ele que impusesse as mãos. Irmãos, geralmente a gente pensa que Deus vai fazer do jeito que a gente acha. Trouxemos ele aqui, impõe as mãos sobre ele e cura ele. Sabe o que Jesus fez? Olha só como que Jesus trabalhou. Versículo 33. E tirando ele à parte, de entre a multidão, então foi o povo e tinha uma multidão. Vem aqui, cadê o Agostinho? Agostinho sempre é o meu. Agora você é surdo e mudo. Aquele é meio gago, tenta falar. Você vê como vai marcar a pregação. Agora marca a pregação. Então a multidão estava aqui, trouxe e falou: Jesus, eu sou Jesus agora, põe a mão sobre ele, cura, não sei o que e tal. Aí sabe o que Jesus fez? Tirou ele do meio da multidão e falou: não, vem para cá, só nós dois, não tem nada a ver com eles. Não estou entendendo, pastor. Tem muita coisa na sua vida que muita gente, e Agostinho é prova disso, muita gente não está pronto para entender o que Deus vai fazer na sua vida. Tem muita gente que vai andar com você até aqui, mas no caminho do milagre, muita gente vai ficar para trás. Porque as pessoas que estão aqui não vão entender. Segura na cadeia para não cair aí. É profético que eu estou falando aqui. Está com dificuldade de falar não, está com dificuldade de abrir mão de colegas e de amigos. Irmãos, tem gente que tem que ficar para trás. Por quê? Porque eles não vão entender o processo de Deus na sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? A multidão ficou lá, ele veio para cá e estava aqui, fica normal, filho, não precisa baixar mais não. E esse camarada aqui, então Jesus pega ele, traz ele para longe. Por que Jesus tirou ele de lá? Porque tem muita gente que vai até um ponto com você. Depois daquele ponto, Jesus vai tirar você do meio dessas pessoas. Essas pessoas não vão entender o que Deus está fazendo na tua vida. Tua família não está entendendo, né? Tem gente que não entende o que Deus está fazendo, deixa isso para lá, porque é você e Jesus agora. Sabe quem está com você? Jesus. Jesus está com você agora. Olha só, a Bíblia fala, e no hebraico eu fui procurar, no grego, ou essa palavra na realidade é efatá. Essa palavra efatá não está nem no grego nem no hebraico, está no aramaico. Por quê? Porque era aquela linguagem mais comum, era aquela linguagem que como ele estava em Decápolis, que eram 10 cidades, várias línguas, a maioria das pessoas conheciam o aramaico. Então, em vez de ele falar grego ou hebraico, ele falou em aramaico: efatá, que se abra. Aleluia, olha só. Ele pega esse camarada aqui, tira lá da multidão, traz ele para cá e faz. É um negócio meio doido, né? A gente tem um médico aqui que ele vai estranhar. O camarada, ele é surdo, amém? Olha a multidão lá olhando o trabalhar de Deus, ó. Jesus pega o surdo e fala assim: vamos, fique tranquilo, viu, filho? Ele não está ouvindo, né? Não tinha isso aqui, ó. Se tivesse na época, isso aqui era mais fácil, mas não tinha. Olha só o que Jesus faz com o camarada surdo. Pôs os dois dedos dentro do ouvido. E o camarada na sua visão, Jesus está melhorando ou piorando a vida dele? Seja honesto, está melhorando ou piorando? Porque você não entende o processo. Milagre não se explica. A multidão lá, a multidão olhando lá, fala: mas Jesus, eu acho que está meio atrapalhado, rapaz, porque o homem está surdo, ele está botando o dedo aqui. E aí, para ajudar, irmãos, eu não vou fazer aqui porque ele é meu amigo. Jesus falou: põe a língua para fora aí. Pau, cuspiu na língua dele.
Eu imagino o povo de lá olhando, ih, agora complicou, agora lascou de vez. O homem já falava enroscado, não conseguia só. Tenta falar aí, vamos. Aí, eu acho que nem isso mais saiu, depois que pôs saliva na língua do menino, e aí tapou os ouvidos, pôs saliva, está escrito aí, ó. E versículo 34, põe aí, filho, para o povo ver. E levantando os olhos para os céus, suspirou e fez o quê? O que é suspirar, irmãos? Inspirar o quê? Só que inspirar, não é? E suspirar, soprar. E disse: Efatá, isto é. Ele estava assim, ó. Porque Jesus não estava com o microfone, estava assim, ó. Mas esse rapaz já é surdo, com o ouvido tapado. Para que Jesus vai gritar e dizer Efatá? O que ele vai ouvir? Não vai ouvir nada. Sei. Sabe o que Jesus está mostrando? O problema dele não era no corpo, era no espírito. Jesus estava falando com alguém que ouvia. E quem ouvia? O espírito que estava deixando ele surdo. Efatá, todo mundo entendeu lá. Efatá quer dizer abre, vai abrir o quê? E ele pega os dedos e ele fala Efatá, tira os dedos. No que ele tira os dedos do ouvido, olha só, e logo se abriram os. Demorou ou foi logo? Eu quero profetizar na vida de alguém que crê em palavra profética. Logo a coisa vai mudar nessa empresa. Essa pessoa que te deve vai ligar para você. Um milagre vai acontecer. Ninguém vai entender, mas Deus vai fazer. E logo os ouvidos, e logo se abriram os seus, e a prisão da língua se desfez. E o quê? A prisão o quê? Irmãos, esse homem, ele não tinha problema nas cordas vocais. Ele tentava falar, mas ele não conseguia, porque ele não ouvia. Quem não ouve não fala. Quem não ouve não. E aí, eu imagino, eu vou falar, segura aí, vem comigo. Eu imagino esse homem voltando para a multidão. Qual você acha que foi a primeira palavra que esse camarada falou para eles? O quê? Glória a Deus? Qual foi? Não tem vergonha, o povo envergonhou. Qual você acha que foi a primeira palavra? Glória a Deus. Que mais? Não sei, inventa alguma coisa, irmão. O que mais? Aleluia. Obrigado. Aí, ninguém acertou. O teu filho, ele aprende a falar. Segura para não cair agora. Porque ele ouve quem? A mãe e o pai ficam naquela disputa. Papai. Faz até um rap agora aqui. Papai. Você fica você não vê a hora do filho falar primeiro papai. Aí vem a mãe. Pega a criança. Mamãe. Daqui a pouco fica aquela disputa. A Aurora daqui, sabe qual foi a primeira palavra que ela falou para o Caiame e para Evelyn? Sai! Ela levantou a mãozinha e disse: sai. Eu ficava frustrado, meu Deus. Ela escuta mais pastor do que nós. Meu Deus do céu. Até eu pus ela no meu Easter ontem, né? Você não entendeu, irmão? Sabe qual foi a primeira palavra que ele ouviu agora? Vinda direto do trono de Deus, Efatá. Ele escutou para a primeira palavra, ele imitou, irmão, ele escutou. O que ele escutou? Abra-te. Efatá. Ele chegou dizendo para os amigos: Efatá. E falava o quê? O que você fala? O que você ouve, irmãos? Falava claramente o quê? Eu nunca tinha ouvido. Se ele não ouvia, eu não sabia outra coisa. Ele só sabia o quê? Efatá. Abre o que eu não sei, mas vai abrir a empresa, vai abrir o negócio, vai abrir. Abre o que está fechado. Aquele homem saiu de lá profetizando. Você não está entendendo o que Jesus está fazendo. Ele sai de lá, ele volta, e os amigos olham para ele e falam com ele. Ele, Efatá. Outro fala, Efatá, aleluia. Aquele homem se tornou um profeta.
um homem que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ele saiu profetizando: Efatá, abre-se. Ele falou o que ele ouviu, aleluia. E daqui a pouco ele começou a ouvir outras coisas e falava perfeitamente. Mas ele saiu dali falando o quê? Efatá, pode ir, filho. Efatá no aramaico significa, repita comigo, abrir por completo. Diga de novo: abrir por completo. É o que Deus vai fazer na tua vida agora. Só que às vezes, irmãos, você não vai entender como Jesus vai fazer um milagre no teu casamento, na tua empresa, nas tuas finanças. Eu não sei como Ele vai fazer. Não se preocupa. O marido às vezes não vai entender o que Deus faz na esposa. A esposa não vai entender o que Deus faz no marido, porque é individual o negócio, meu irmão. Às vezes Deus pega a mulher, às vezes Deus pega o homem. Quantas vezes eu vi minha mãe orando, meu pai: vamos embora, deixa esse dar umas quietas aí, não sei o que. Minha mãe virava: você não está sabendo nada, segura aí. Minha mãe é meio ignorante. Hoje ela está mais calma. Eu vejo ela com os netos dela, falando: rapaz, mas por que não era assim com nós, rapaz? As crianças estão destruindo a casa, ela está lá, que legal. Mas uma coisa eu quero dizer para você, olha o texto aqui. Jesus levantou os olhos para os céus, como Ele sempre fazia. Versículo 34. Suspirou e disse: Efatá, abre-te. E logo abriram os seus ouvidos, e a prisão se desfez, e falava. O que Deus vai fazer é perfeito. Fique de pé. Vamos encerrar agora. Eu tenho 2 minutos para encerrar. Você vai levantar as mãos e vai clamar pela tua empresa, pela tua família, por aquele filho que é descrente, aquela irmã, aquele irmão. Você fala: abre o entendimento, abre o que está fechado. Você vai falar do teu marido, do teu noivo, dessa pessoa que não tem encontro com Jesus. Fala: abre, Senhor, abre, Efatá. Põe essa palavra no mundo espiritual. Essa palavra tem poder. Que palavra, pastor? Efatá. Abre, vai. Feche teus olhos agora e fala com Deus. Só tem 2 minutos. Meu Deus e meu Pai, abre agora. Essa pessoa que te deve, essa pessoa que trouxe dano, prejuízo na tua empresa, no seu negócio, Efatá, abre-te. O teu filho, abre o entendimento. Os teus amigos, Efatá, abre o entendimento. Aleluia. Vou beber uma água aqui. Aleluia. Olha aqui para mim. Nós temos quantos minutos? 2, repita comigo, 2 minutos. Qual que é o nome da campanha? Eu não ouvi. Do jeito que você está orando aí, meu irmão, não vai resolver nada. Você vai pôr para fora agora esse clamor aí. É só 2 minutos, põe para fora. Grita para Jesus, não tenha vergonha não. Fala esse demônio que trouxe prejuízo, dano na minha empresa, está na cabeça do meu filho. Efatá, Efatá, Efatá. Sai da minha saúde, sai da minha mente. Efatá, abre-te em nome de Jesus. Abre-te na minha vida financeira, abre-te na minha loja, na minha empresa, na minha escola, na minha clínica, na minha família. Abre a minha visão espiritual. Abre os dons espirituais. Efatá, põe o Efatá no meio. Clama, grita, levanta as suas mãos. E canta. Vem Espírito Santo, opera maravilhas agora. Quebra as forças do inimigo, anula as forças de Satanás, quebra prisões, cadeias. Oh, aleluia. As cadeias que prendem a mente dessa pessoa, as cadeias que prendem, ó Pai, a vida financeira, hoje vai abrir. Hoje o Senhor vai fazer uma obra perfeita. Ei, tem resposta para alguém que veio hoje gritar comigo, Efatá. Cadê o KM? Só para me ajudar no finalzinho aqui. Nós vamos contar 1, 2, 3. Você vai gritar a palavra Efatá, que significa o que mesmo? Repita comigo: abrir por completo. Aleluia, vai abrir por completo. O que Jesus vai fazer é completo, irmão, não é mais ou menos.
Ele só não vai fazer completo, vai fazer mais de completo, vai fazer perfeito. E falava perfeitamente. Aleluia, irmão. Ele nunca falou, mas já falava perfeitamente. Porque quando Jesus manda, tem que falar. Quando Jesus manda, tem que acontecer. Cadeias quebravam, cadeias que vão quebrar agora. Eu estou escutando cadeados sendo quebrados, cadeias sendo quebradas. Oh, Rabassurianda, Ramanaya. Efatá, Efatá, Efatá na família, Efatá no filho, Efatá na empresa, Efatá nos negócios, Efatá no dinheiro, Efatá, Efatá, Efatá na saúde, Efatá no namorado, na esposa, Efatá no ministério, Efatá na saúde. Abre-te, Senhor, abre, Rebassuri Cantaramanaya. Quebra, quebra, anula, desfaz, sai, demônio, sai, obra de magia negra, bruxaria, feitiçaria, encantamento. Abre-te, abre-te, Efatá. Eu vou contar 1, 2, 3. Você vai gritar comigo, Efatá. Aleluia. 1, 2, 3 e Efatá. 1, 2, 3 e Efatá. 1, 2, 3 e Efatá. Aplauda Jesus. Dá glória, dá glória, dá glória.